hoje, essa informação é quentíssima. Nós recebemos a informação sobre esse número aqui em Maringá. Só que o recorte é para 4 anos. Significa o quê? Nos últimos 4 anos, Maringá registrou um aumento de 45% no número de pessoas em situação de rua. Foi uma dúvida que na segunda-feira pairou aqui no ar. E Maringá, qual será a nossa realidade dentro desse universo Brasil? A nossa realidade nos últimos 4 anos, o aumento é de 45% no número de pessoas em situação de rua. É o que mostram os resultados iniciais de uma pesquisa que foi realizada pelo Observatório das Metrópoles, que é vinculada à Universidade Estadual de Maringá, a UEM. A ação é feita em parceria com o Centro Pop, serviço que é da Prefeitura Municipal. Os resultados preliminares mostram 665 pessoas em situação de rua na cidade. Esse é um número bastante alto, 656. É o que foi mapeado, certo? Então vamos lá. A última edição da pesquisa, que foi realizada em 2019, mostrou 452 pessoas vivendo nas ruas de Maringá. Portanto, um aumento de 45% aí nos últimos 4 anos, o que confirma uma tendência do crescimento do índice. Foram registradas 165 pessoas em situação de rua no município em 2016 e 2017 foram 222. Vamos seguir por aqui. Os pesquisadores utilizaram 2 fontes de informação para chegar nesses números. A base de dados com o número de beneficiários do Bolsa Família, enquadrados na categoria de pessoas em situação de rua aqui em Maringá. E o outro, claro, foi a busca ativa, que foi uma abordagem presencial de pessoas nas ruas e instituições de acolhimento. Conforme a organização, 436 pessoas recebem o benefício do Bolsa Família na categoria delimitada. Além desses, também foram identificadas outras 220 pessoas em situação de rua que não recebem o auxílio. Aí a soma dos dois índices totalizou 656. A busca ativa foi realizada no início de novembro por 50 pesquisadores, entre professores e alunos da graduação e pós-graduação de diversos cursos da Universidade Estadual de Maringá e também do Centro Pop. Edivaldo Magro, nossa discussão era quais os nossos números. Se eu pegar o Observatório das Metrópoles, que o senhor fez muitos elogios ainda nesta semana, eu não sei que dia que foi, se foi na segunda ou na terça-feira, ou, portanto, ontem, né? Mas dá para confiar nesses números e imaginar que é a partir daqui que tem que ser feito o trabalho? Pois é, Paulo, o Observatório das Metrópoles, né, sempre fez um belíssimo trabalho, especialmente quando estava sob o comando da professora Ana Lúcia Rodrigues. Tá? Ela tinha essa pauta de morador de rua como uma das prioridades do Observatório das Metrópoles. Acompanhei muito dos trabalhos dela apresentados a respeito dessas estatísticas. Então, eu acho extremamente confiável, né? Ainda mais você me dizendo aí todo esse modelo multidisciplinar aí usado para chegar a esse número. Mas eu quero fazer uma observação curiosa. Em 2018, nossa população era estimada em 417 mil pessoas. Hoje nós somos 430 mil, último censo, né? Então vamos arredondar a conta, é menos de 5%. No entanto, nesse período, nós tivemos um crescimento 45%. Absurdo das pessoas em situação de rua. Eu sempre faço esse refinamento, pessoas em situação de rua, porque ninguém é morador de rua, com exceção de pessoas que efetivamente já foram criadas num modelo de reprodução da miséria, né, que acaba vivendo essa vida extrema que é morar na rua. E eu me preocupo também, não vi toda a pesquisa, Paulo, o perfil de idade, o perfil de onde são essas pessoas, porque esses dias naquele material do IBGE, a gente trouxe umas informações mais recortadas nesse sentido. Chegar a esses números, de onde são essas pessoas? Elas são de Maringá? Tem vários outros números aqui, Edivaldo, eu não vou conseguir... Eu entendo, mas assim, seria muito importante a gente entender, porque muitas dessas pessoas, elas são de passagem, elas ficam por um período aqui, até o próprio portal da inclusão da Secretaria de Assistência Social, não sei se está funcionando, como funcionava. Basicamente, o portal da inclusão, ele restabelece vínculo, traz as pessoas para dentro, né, de um sistema multidisciplinar de apoio e acaba encaminhando, tentando restabelecer vínculo dessa pessoa com a família. Vou te trazer uma informação aqui agora, não é exatamente o que você me pediu, mas os resultados gerais, a pesquisa com todos os detalhes,
vão ser apresentadas em fevereiro de 2024 numa audiência pública. Então, perfeito, provavelmente eles vão refinar perfeito. toda essa pesquisa e aí com detalhes vai ser apresentada em fevereiro de 2024. Mas seja for lá qual o resultado, né? Qual o desenho, o enredo dessa história, o que a gente tem observado é que falta um enfrentamento mais técnico, né? Normalmente a gente não vê muita informação do gestor público, até para nos orientar o que exatamente está sendo feito. Eu lembro que há pouco tempo saímos aqui, eu e outro colega da bancada, tinha um senhor jogado na rua aqui, a gente ligou para, inclusive, o Alex Chave, que depois esteve conosco aqui, conseguimos com o acolhimento de rua, viesse resgatar, e se tratava de uma pessoa que costumeiramente está na rua, recebe todo o tratamento e retorna para a rua, quase seguindo um roteiro assim, que é da própria vida dele, parece que não haver muita coisa a se fazer por ele. Resumidamente, aquilo que eu falei aqui no início do meu comentário, é a pessoa moradora de rua, né? Que parece uma coisa estranha. Uma pessoa que mora na rua. Não é porque você está numa situação, que perdeu o emprego, está numa situação delicada e está numa situação de rua. Vamos esperar, Paulo, que se apresente todos esses dados e esses dados virem ações de mitigação, de enfrentamento. Ô Marcelo, eu vou com você agora, vou tirar algumas questões aqui e vou jogar para você. Acho que o aumento de 45% nos últimos 4 anos é bastante significativo, porque é exatamente o recorte do tempo de pandemia. Então, nós temos aqui um pós-pandemia, a gente fala também aqui sempre o psiquiátrico fechado, a gente fala de outras nuances que podem ter inflado esse número. Inflado, eu não digo que ele é inflado artificialmente, não. Eu digo que essas outras nuances podem ter colaborado para esse número ter crescido tanto. A gente falou no Brasil de mais de 900% de crescimento nos últimos 10 anos. E esse recorte de Maringá de 45%, eu fiquei bastante impressionado, porque o número também me parece alto, porque essas pessoas se concentram principalmente na região central da cidade. Caetano, eu fiquei muito assustado com esse número. Com certeza, o recorte que o Edivaldo falou também, que me deixou muito curioso para saber o resultado total dessa pesquisa. Que isso é muito importante, saber de onde esse pessoal veio, qual a situação de cada um, que quem está ali na rua, cada um tem uma história, cada um tem uma origem. E quando você fala também da epidemia, nessa pandemia, né, que nós passamos, eu acho que pode realmente ter colaborado nisso aí. Acredito que a própria pesquisa, que tem muita coisa ainda a nos revelar, pode nos dar um norte melhor para poder falar sobre esse crescimento. E eu fiquei muito curioso em até conhecer todo esse relatório, para justamente a gente conseguir fazer um debate para entender quem são essas pessoas, de onde elas vieram, o que elas buscam também, quais são os problemas de cada um. Só é o desemprego, são as drogas, depressão. Tem muita depressão, as pessoas não têm para onde correr. Você falou também que temos um hospital fechado. Então, acredito que há uma série de tangentes aí que a gente pode trabalhar, perceber e esperar por essa pesquisa completa aí que vai ser apresentada em fevereiro. Né? Exatamente. Regiane, eu quero te ouvir sobre esse número, porque a gente discutiu sobre a questão do Brasil, um recorte diferente de 10 anos, mas o crescimento exponencial brasileiro, essa palavra está sendo muito usada aqui ultimamente. O crescimento de Maringá também não fica aquém, não. Se a gente pensar na cidade que Maringá não dá para a gente ter as mesmas soluções que a gente tinha no passado. A gente sabe que no passado algumas administrações botavam essas pessoas num ônibus e faziam elas se mandarem da cidade meio que na marra. Hoje, esse tipo de coisa é impensado, né? Vamos ser sinceros. Mas alguma coisa precisa ser feita. O poder público precisa tomar conta e talvez essa pesquisa nos dê os caminhos. E aí eu concordo com o Edivaldo e com o Marcelo de que o refinamento da pesquisa pode nos trazer soluções. Claro, porque a gente vê muitas pessoas na rua, só que estão ali se drogando, Paulo. E não quer dizer que elas não tenham residência. Entende? Elas podem passar o momento na rua e elas vão para suas casas e no dia seguinte elas voltam para a rua, ou elas vivem nas comunidades, tudo junto, mas não ali no ambiente de rua, que é realmente diferente do morador de rua, como foi colocado aqui
pelo Edivaldo. Eu vi pessoas chegarem na rua e permanecerem na rua, estão e fazem parte da quadra, são conhecidos já pelo bairro ali e ficam muito bem. O cidadão, ele vive muito bem naquele ambiente, ele gosta de estar naquele ambiente, ele até é alimentado pelos moradores ali. Então, tem tudo isso que é realmente super importante, ter esse refinamento para que a gente discuta e traga algo real quanto à situação do morador de rua, não daquele que transita momentaneamente ali pelo espaço, e é o que acaba acontecendo, porque daí parece assim que esse número é até pequeno quando você coloca, me dá a sensação de que existem muito mais moradores de rua ou pessoas ali nessa situação do que esse número apresentado. E na verdade não, na verdade são essas pessoas que vão para a rua, se drogam, se prostituem, sei lá e depois voltam para suas casas, né? E não são especificamente moradores, Paulo. E sempre na área central, né? Sempre na área central. Vamos lá. Daniel, eu vou com você. Sem ser jocoso aqui, tá? Tô sendo sério. O Daniel é um cara que conhece muitos lugares no mundo. Então a pergunta que eu vou fazer, eu vou pegar o Claudemir de Freitas, que está participando com a gente ali. Ele diz o seguinte: sim, desde a pandemia só vem aumentando as pessoas em situação de rua. Gostaria de saber se tem pessoas de outros países nesses dados também. Eu não estou dizendo que aqui tem pessoas de outros países, mas em outros países, Daniel, essa situação também é visível, assim, é bem latente? Paulo, essa é uma situação nacional, mundial, né? Então, quando se fala que se aqui em Maringá tem pessoas de outros países, tem venezuelanos, haitianos que estão ali pela rua também. E quando você viaja para fora do Brasil, é uma situação que hoje, que antigamente não era normal, existem já os moradores de rua também. Existe, se for para Paris, você vai encontrar morador de rua. No Japão, que nunca imaginávamos que teríamos morador de rua, tem moradores de rua. Então é uma situação mundial, é uma crise mundial. Então assim, quando a pesquisa ela é bem feita, bem detalhada e confiável, ela te dá números para você tentar resolver o problema. Porque aqui a gente precisa saber o que está faltando. Moradia acessível, né? Vamos falar de Maringá, que é caro a pessoa pagar o aluguel, a pessoa sobreviver. O problema é financeiro, o problema é a saúde mental das pessoas. Qual que é o problema? Qual que é a raiz do problema? Você, tendo o diagnóstico da raiz do problema, você consegue montar as estratégias necessárias. Então tem que ter uma estratégia mais eficaz, o poder público tem que ter esses números em mãos, confiáveis, para aí sim desenvolver junto com as sociedades civis organizadas, poder público e outras entidades para resolver esse problema. Claro que na região central o problema é visível, mas para quem mora aqui no centro, no Novo Centro, você desce da sua casa, tem morador de rua nas marquises, e cada dia aumentando mais, e aí a estratégia não vem dando certo. O morador de rua não quer ir. Tá, então vamos mudar a estratégia, vamos ver o que pode ser feito, por que ele está na rua, como nós vamos trabalhar essa situação. Então, quando a gente fala que segurança pode ser a principal pauta para as eleições do ano que vem, acredito que essa situação social dos moradores de rua será importantíssima também para a nossa cidade. Eu vou provocar o Edivaldo fazendo uma pergunta para o Marcelo e depois eu volto com você. Só um pouquinho. Sim, senhora, o Edivaldo não gosta muito que misture essa pauta com segurança pública. Ele sempre fica, ele mexe no cabelo, dá um desespero nele aqui. Mas, o Marcelo, a gente tem dito aqui, nessa bancada, tanto às 7 da manhã, quanto às 18, quanto às 6 da tarde, que segurança pública vai ser o principal tema das próximas eleições. Eleição municipal vai passar, sim, por esse debate, por essa conversa sobre segurança pública. E aí, sempre quando a gente entra nessa seara, falando de pessoas em situação de rua, a gente fala de segurança pública, porque uma das soluções seria, vou colocar a palavra assim, tripartite: saúde, a segurança pública e a assistência social, para tentar dar um jeito nisso, ajustar essas coisas. A pergunta que vai: será que nós vamos precisar olhar para a assistência social de alguma maneira da prefeitura e ela ter uma verba diferente do que tem hoje? Porque a gente olha para saúde, educação, e a gente vê uma verba sempre muito volume muito grande de dinheiro para essas pastas, que não é o que acontece com assistência social. É sempre muito diminuto, sempre essa entidade ali ajuda, faz não sei o que ali para tentar resolver esse problema. Não vamos ter que ter um modus operandi diferente a partir de agora? Com certeza, isso vai ser o debate das próximas eleições. A questão da segurança entrou na pauta. Antigamente eu me lembro que se falava só em saúde e trânsito, né? Hoje nós temos agora a segurança, pegando bem firme aí com todos os pré-candidatos. Em relação à assistência social, é uma coisa a se ver, porque você tem que relocar
investimentos e também a própria estrutura. Mas que estrutura seria essa, né? O que se pode fazer para melhorar e como pode atuar nessa tripartite aí, em relação também com a saúde? Tem a ver com a segurança pública essa história toda, Edivaldo? O que eu não gosto é que se faça associação entre morador de rua e criminalidade. Você olhar para o morador de rua como um bandido, como um criminoso. É preciso fazer esse recorte aí, não só ver um problema social do ponto de vista criminal. Eu sempre só tenho essa preocupação a fazer. Mas é importante também reconhecer as fronteiras da assistência social. Você tem problemas limitados com comunidades terapêuticas, né? Acho que Maringá não sei quantas vagas tinha, mas não é mais do que 50. Você não tem mais um hospital psiquiátrico que poderia dar um auxílio no internamento de pessoas que têm esse problema, né, de drogas, que leva a problemas transtornos mentais. Vamos deixar claro aqui que o hospital psiquiátrico não é para tratar de drogados, mas o hospital psiquiátrico também é para tratar de drogados que avançam em função do uso de droga para problemas mentais e problemas sérios. Tá? Aí você tem a dificuldade do Ministério Público, que da Justiça não pode abordar um morador de rua, né? Então, assim, há uma série de fronteiras que tem que ser superada, o enfrentamento do morador de rua. Como o Marcelo falou muito bem, aumentar-se o valor da assistência social, para que exatamente? Para que nós usaríamos mais recursos da assistência social? Qual é a fórmula? Qual é o modelo? Alguém disse aqui, ali escreveu no chat, você pega nos Estados Unidos chamados homeless. Eles têm, são milhares e milhares e milhões de moradores de rua. Lá em Los Angeles tem uma Cracolândia, uma imensa favela no centro da cidade. Barraca de camping. E tá lá há décadas e mais décadas. Então é um problema. Maringá está desenvolvendo alguns pontos de concentração, não de morador de rua necessariamente, mas de drogados. A gente já tem falado sobre isso, que é a Nel Martins, ali com a Getúlio Vargas, todo sábado de manhã, um volume enorme de pessoas que estão ali, e vai chegar um momento que você não consegue mais controlar. Eles vão tomando conta desse espaço. Aí, quando o gestor público quer fazer uma intervenção e tentar acabar, é impossível. São Paulo é um bom exemplo da Cracolândia. Todos os governos tentam, nenhum consegue, espalha e junta de novo. Então, nossa preocupação aqui é ter uma política cada vez mais definida em relação ao morador de rua, né, a essa situação toda, e que eu não tenho a solução, eu sei que não é fácil, mas nós temos que colocar o debate, especialmente na próxima eleição. Sinceramente, estão querendo empurrar a goela abaixo da gente um tema segurança que não é bem assim. Todas as eleições, educação, segurança e saúde são prioridade em qualquer pesquisa. Então não dá para trazer o problema da segurança como um problema de campanha, como um tema de campanha. Não, isso é obrigação do gestor público. Sempre. Maringá tem índice de criminalidade não tão expressivo assim, a ponto de se ter da segurança pública, fazer disso. Acho que a cidade tem que se pensar mais o futuro, se estruturar melhor, que Maringá, só quem anda por aí sabe, essa cidade é a melhor cidade do mundo.